começar então a nossa live. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física e eu sou especializada em Fisiologia do Exercício e Treinamento Resistido na Saúde e na Doença e no Envelhecimento pela USP e em Exercício Físico como terapêutica na Clínica Médica pela Unifesp. Eu sou colaboradora do Projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, há 18 anos, e da plataforma 100% Bem-Estar. O Preparaê é uma plataforma que eu criei para incentivar e inspirar pessoas a serem mais ativas fisicamente. 50 mais, porque 50 é uma fase que a pessoa está trabalhando, está cuidando de casa, de filho, e nem sempre tem muito tempo de fazer exercício, de frequentar uma academia. Então, eu mostro pequenos vídeos de exercício para a pessoa tentar inserir na sua rotina de vida. E meu foco também é a pessoa idosa, que a pessoa que às vezes está muito parada dentro de casa, às vezes sozinha, também para estimular um pouco esse idoso a se movimentar. A nossa live de hoje vai ser com a neuropsicanalista Cristina Del Poço e o tema é como viver melhor, como viver o melhor da sua vida com mais leveza. Cris, eu queria que se apresentasse, falasse a sua qualificação e tal, e depois eu já tenho uma pergunta de início, eu tenho uma primeira pergunta a fazer, tá bom assim? Tá, E joia, tá, antes disso, eu quero te agradecer por você ter aceitado vir participar dessa live. A gente, como você falou aí, a gente já faz live desde 2020. E a Cris é uma excelente psicoterapeuta, posso falar assim, Cris? pode. Posso, né? E eu sempre tive muita admiração pelo trabalho dela. É a terceira vez que eu convido a Cris para fazer live e vamos ter mais vezes, se Deus quiser. Por favor, Nossa. Cris, se apresente. Olá, boa noite, todo mundo. Obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa live. Eu sou a Cris Del Poço, tá? Eu sou psicoterapeuta, neuropsicanalista. Eu estudei fora do Brasil, então por isso eu não posso dizer que eu sou psicóloga, né? Porque eu não tenho o CRP aqui no Brasil. Então, aí o povo vai cair em cima de mim, né? Então, eu estudei na Universidade de Washington, nos Estados Unidos, tá? Depois eu fiz uma especialização em comunicação de massa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conhecida como UCLA. Né? E aí eu conheci a Gorete em 2020, através de um amigo em comum que temos, né? O Erivan e a Renata. Não é isso? A verdade foi, Gorete? a Renata falou da live que você ia participar, não falou quem era, falou que era a live do Erivan. Então eu assisti a live, era na hora do almoço e você estava lá. E já de imediato eu gostei, aí já te convidei. Sim, então foi isso. A gente, através da live de um amigo em comum, que é, né, do Erivan, da Renata, que você conhece, aí você me viu na live com eles, né? E Isso. aí, de lá para cá, essa é a terceira que a gente faz. Então, é um prazer estar aqui, né? Vamos colocar esse povo para viver mais leve e viver melhor, né? O que Com a gente pode certeza. ajudar? Vamos ajudar todo mundo aí. Que bom. Ô, Cris, uma vez eu li um livro do Milan Kundera chamado A Insustentável Leveza do Ser, que trata da relação peso-leveza do ser humano. Depende de nós, essa leveza, ou a vida, às vezes, ela nos prega algumas situações que a gente carrega o peso ao longo do tempo. Ou depende de nós mudar essa situação. Vamos lá. Primeiro você está trazendo a Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, e ele nos deixou. Milan Kundera morreu ontem, né, aos 93 anos. Ele é de 1929. Então, para mim foi uma perda muito grande, porque eu gosto demais dele, né? Mas ele está aí, ele fica aí com a gente, inclusive no livro que virou filme, A Insustentável Leveza do Ser. Respondendo sua pergunta, Gô, vamos lá. É uma mistura de coisa aí, tá? É uma mistura de coisas. Tem eventos que acontecem na nossa vida que a gente não... A maioria dos eventos da nossa vida a gente não tem controle, né? A gente não consegue controlar o nosso passado, a gente não controla a família que a gente nasce, as nossas experiências de criança, a gente não controla nada disso.
O que a gente consegue fazer, tá, é decidir, o nosso único poder, tá, é o poder de decisão sobre as coisas que aconteceram com a gente na nossa vida. Entende? Então, se eu perdia, né, uma pessoa que perde a mãe, né, um dos pais, criança, o que ela pode fazer? É um trauma muito grande, ela acabou de sofrer um trauma muito grande, e ela vai levar essa perda com ela para a vida. O importante, mais importante de tudo, Gorete, é o passado viver na gente, e não a gente viver no passado. É os acontecimentos viverem na gente, mas não a gente viver nos acontecimentos. Porque quando a gente vive no passado, a gente está preso lá. Quando a gente vive nos acontecimentos, a gente fica preso no acontecimento, ou presa no acontecimento. Esse acontecimento nunca vai sair de dentro da gente. As minhas experiências de vida nunca vão sair de dentro de mim. Mas eu preciso sair das minhas experiências de vida. Entende a diferença? Sim. Tá? Eu saio do meu passado, fica lá atrás. Eu carrego ele comigo, mas ele não me mantém presa lá atrás. Eu não fico presa no passado, ruminando aquilo, revivendo aquela dor, tá? Revivendo aquele sofrimento enquanto os anos vão se passando. Então, o importante é eu entender, eu conseguir processar as informações que eu tenho na vida, né? As situações, para que eu possa ter um futuro diferente, um presente ou um futuro diferente. Porque se a gente fica preso no passado, a gente não consegue ter um futuro diferente. É o passado que vai se repetindo hoje, amanhã, depois de amanhã, tá? A gente está preso. Então, quando Milan Kundera fala da insustentável leveza do ser, né, o que é insustentável aí? São todas essas coisas que a gente carrega com a gente, tá? Quando a gente não sai do que aconteceu com a gente. Uhum. Entendo. Não, sim, estou entendendo claramente. Só que às vezes, mesmo você não carregando, mas às vezes acontecem situações que traz o passado de volta. Mesmo então, que você Sim, então aí o que eu faço? Olha só, quando traz o passado de volta, é porque o passado, eu não estou lá no passado. Se eu estou no passado, não tem como trazer de volta, porque eu estou lá, eu vivo lá todos os dias. Tem pessoas que vivem no passado. Então, tem pessoas que sofreram uma perda, tá? E elas ficam naquela perda. Elas não conseguem se recuperar, elas não conseguem sair daquela perda, tá? Por que é isso? Aí eu falo, por que eu disse que é complexo? Porque a nossa estrutura emocional, dependendo da ferida que foi feita, uma coisa é a gente fazer um cortinho no dedo, outra coisa é a gente ter uma fratura exposta. Sim. Entende? Né? Então a gente precisa curar a ferida de acordo com o tamanho daquela ferida e dar atenção para ela do tamanho que ela tem. Muitas pessoas têm uma fratura exposta emocional, têm um grande trauma, uma grande perda, e elas querem achar que não aconteceu nada disso. Então é como se elas tivessem caído, estão com uma fratura exposta na perna, falam, não, eu não vou sentir essa dor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver minha vida. Então elas não vão cuidar daquilo. Sim. Aquilo vai infeccionar, tá? Então, de começo, você pode até tentar ter um movimento ou outro, mas com o tempo, conforme vai passando o tempo, aquela ferida vai ficando cada vez maior e mais limitadora na nossa vida. Entende? Então, o que é preciso? É preciso a gente curar a ferida, é preciso curar o trauma emocional, a situação, seja lá o que for que aconteceu, tá? Porque quando eu curo aquilo, a cicatriz sempre vai ficar. Ó, eu tenho uma cicatriz aqui, ó, na minha bochecha, no meu lado esquerdo do rosto. Isso é uma cicatriz de uma queimadura de vela que eu sofri quando era bebê ainda. Mas está cicatrizada, né? Então, o que acontece? Tem situações que são traumáticas para mim. Quando eu vejo fogo, quando eu vejo uma vela, causa sensações em mim que eu nem me lembro, porque isso aqui aconteceu numa época que eu não lembro. Tá? Mas como está curado na pele, tá? Então pode passar a mão, pode fazer, não acontece nada, já faz parte de mim, mas eu não faço parte dela. Eu não tenho medo de fogo, eu não tenho medo de vela.
Entendeu? Então, emocionalmente, eu consegui curar, eu consegui processar o que aconteceu comigo. Para quê? Para cicatrizar no rosto e cicatrizar na emoção também. Então, quando o passado vem, quando falam de alguma coisa, quando falam de abusos infantis, por exemplo, que eu sofri, isso não me impacta, não mexe comigo do jeito que mexeria se ainda fosse uma ferida aberta. Eu consigo falar sobre isso, eu consigo lidar sobre isso, sem que isso seja pesado para mim. Entende? Então, essa insustentável... Nós, seres humanos, podemos ser muito leves, a gente pode ser muito leve. Se a gente aprender a curar, a lidar com as situações da nossa vida, a curar as feridas emocionais que a gente sofre pelo meio do caminho, que a gente sofre todo dia, tem uma. Tem um cortinho, se num dia não tem, tem uma semana que, deu uma raladinha aqui, né? Mas olhar e falar assim, opa, peraí, eu tenho que resolver isso daqui. Um exemplo, Gorete, imagine se nós sendo amigas, né? Você me fala uma coisa que eu não gostei. Aí eu pego aquilo e falo, quer saber, não vou nem falar, eu não gostei, me machucou, mas eu não vou falar para você. Eu guardo aquilo. Aí, numa outra situação, você faz a mesma coisa. Então, aí eu já encheu mais um pouquinho meu copo. São duas coisas. E aí eu vou guardando aquilo. Vai chegar um momento, tá? Ou eu vou me afastar de você, tá? Ou eu vou estourar com você por uma coisa que você não vai nem saber o que é. Por quê? Porque quando me fez uma feridinha pequenininha, e não foi nem a sua intenção. A gente muitas vezes machuca as pessoas sem nenhuma intenção. Mas se eu tivesse falado, pô, Gô, esse jeito que você falou comigo, eu não gostei, cara. Não foi bacana pra mim. Né? Então, eu sei que você não teve a intenção, que de repente é o seu jeito, mas você pegou num ponto que não foi legal. Você falou de uma forma que eu entendi como grosseira. Né? Então, eu não gostei. E aí entra a outra pessoa, que é o papel fundamental. Tá? Quando alguém fala, tá, para uma outra pessoa, você me feriu, não é papel da outra pessoa falar, eu não fiz nada. Você está com mimimi. Isso não tem nada a ver. Não. Uma pessoa que foi machucada, se ela está sentindo que foi machucada, ela foi machucada. Mesmo que o outro não tenha tido a intenção de machucá-la. Então, o papel de uma pessoa emocionalmente madura, emocionalmente inteligente, melhor dizer, tá? E que tem empatia e compaixão, é falar assim, peraí, me fala o que eu fiz, porque eu não tive a intenção de te machucar e eu não quero te machucar mais, eu não quero te machucar de novo. Então me fala como eu posso corrigir para que eu não faça isso com você e não faça isso com ninguém. Tá? Ponto aí, ó, resolveu. Mas quando a outra pessoa também tem feridas emocionais não curadas, ela vai entrar na defensiva, Gô. Ela vai começar a falar, não, mas isso não tem nada a ver, eu não fiz nada. Não, você que está vendo coisa. Eu faço assim com todo mundo, mas eu trato assim todo mundo. Você que é mole demais, você que é sensível demais, você que é muito... Não, não é. Então, mesmo que a pessoa for, por que você vai continuar ferindo uma pessoa que está te dizendo, você me machucou? Realmente, eu não tive a intenção. Me desculpa, o que eu posso fazer? Me desculpa, eu não tive a intenção, eu não quero fazer isso de novo com você. Sei. Tá bom? Isso é acolhimento. Entendi. Vai ficando mais leve, Gô. Entende? As relações assim vão ficando mais leves. Porque a gente também dá a chance da outra pessoa se corrigir. Né? Eu vi aqui algumas pessoas dizendo que tem feridas que são incuráveis. Aí eu lembrei de um provérbio árabe que diz assim, a brasa arde onde cai. Às vezes, por exemplo, a brasa tá ardendo em mim, porque caiu em mim. E nem sempre a minha dor, a pessoa vai entender porque não é nela que caiu. Então, baseado nisso, eu queria saber quais os mecanismos que a gente pode utilizar para conseguir ser mais resiliente diante de certas situações da vida. Porque tem coisas que, por exemplo, para determinada pessoa, isso não é nada não, é bobagem. Já para outras, não, isso para mim foi horrível. Entendeu? Então, eu imagino que exista aí na psicanálise, na neuropsicanálise, mecanismo que faça com que a gente consiga passar por certas situações de uma forma mais leve, sem sofrer tanto, sem adoecer, sem ter certas traumas, vamos dizer assim. Olha só, o nosso cérebro,
tá? O nosso cérebro, ele é feito, tá? A nossa vida, primeiro, a nossa vida é criada com base nas nossas experiências, tá? Então, o meu cérebro, conforme eu vou vivendo, o meu cérebro, as minhas experiências de vida, tá? Vão criando a personalidade da Cris, tá? Nós somos um tripé, Gorete, né, que é o nosso temperamento, a nossa personalidade e o nosso ambiente. Todos nós. O nosso temperamento é aquilo que vem herdado, que a gente nasce com ele. A gente nasce e não muda. O nosso temperamento não muda. A gente vê isso em bebezinhos. Tem bebezinho, irmãos, nossa, essa criança calma. Aí a mãe tem um outro filho, nossa, esse não para, grita a noite inteira, tá? Né? Já é mais mandão, já é mais mandona. Então, esse é temperamento. Isso não vai mudar na vida. É quem a gente é. O nosso temperamento a gente não muda. Só que a gente tem a nossa personalidade e o nosso ambiente. O nosso ambiente a gente muda, né? Sim. A gente está numa casa, depois a gente vai para outro lugar, vai para uma faculdade, ou vai, né, morar em outro país, ou muda de bairro. Enfim, a gente muda no trabalho, o nosso ambiente a gente muda, né? E as nossas experiências de vida, tá, que vão formando a nossa personalidade. Então, se eu mudo as minhas experiências de vida, e se eu mudo o meu ambiente, eu consigo mudar a minha personalidade. A Gorete que eu estou falando aqui não é a mesma Gorete quando tinha 20 anos de idade, é? Não, imagina. Então, você mudou a sua personalidade, porque as suas experiências de vida foram fazendo você mudar, tá? Entendi. Porque ou você mudava, ou você apanhava da vida, ou ficava cada vez pior. Então a gente tem que se adaptar, a gente vai aprendendo com a vida. Essa é uma das maneiras de a gente aprender. Então, olha só, o nosso cérebro, tá? Ele vai pegando as nossas... Isso é cérebro, não é mente, nada. Isso é nossa estrutura cerebral. Vai pegando as nossas experiências de vida, né? E vai falando assim, aqui é seguro ir. Essa experiência foi legal, então pode ir de novo aqui. Gorete, vai de novo aqui. Foi bacana, você ficou alegre, você ficou feliz, né? Então, continua fazendo isso daqui. Aí você vai continuar fazendo aquilo. Aí, do momento que você tem uma experiência ruim, seu cérebro... fala assim, opa, perigo, 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 você não pode ter essa experiência de novo, né? E aí que entra uma coisa bem, bem legal, que é o nosso sistema nervoso. A gente tem no nosso sistema nervoso, ele é dividido em simpático e nosso sistema nervoso central, em simpático e parasimpático. O que isso quer dizer? Que tem coisas que eu controlo, mexer a mão, falar, piscar, tudo isso eu controlo. Faz parte do meu sistema nervoso, eu controlo, é o sistema nervoso simpático. Agora, tem coisas que eu não controlo. Eu não controlo as batidas do meu coração. Eu não controlo o meu processo digestivo. Eu não controlo o funcionamento dos meus rins. Eu não controlo o fluxo de sangue pelas minhas veias. Eu não controlo nada disso, tá? E aí que pega a coisa. Porque isso que a gente não controla, as terminações nervosas que estão aí, tá? Que é o que a gente chama de intuição, de sexto sentido, né? Na verdade, é o nosso sistema nervoso em ação, que está captando tudo que está acontecendo, como se fossem anteninhas, né? Então, quando a gente tem aquela sensação de, não, eu não vou por ali não, eu estou com uma sensação, um pressentimento ruim, essa rua não está legal, não vou fazer isso, tá? E o que é isso, né? Como que a neurociência explica isso? Né? Como a gente explica isso dentro da neuropsicanálise também. A gente explica isso que é o quê? Que o nosso cérebro está detectando alguma coisa semelhante que a gente já vivia em algum momento da nossa vida. E está falando perigo, perigo, perigo. Aí a gente, como não lembra, tá? Porque não pegou, não faz parte do nosso cognitivo, tá? Da parte aqui da frente do cérebro, que é lógico, que a gente lembra o que aconteceu, que a gente monta as historinhas. Como não faz parte disso, a gente não lembra o que aconteceu. Só que o nosso sistema nervoso está pegando tudo, né? Então, olha só, conforme a gente vai tendo as nossas experiências, Gorete, a gente vai formando a nossa personalidade, a gente vai descobrindo o que é seguro e o que não é seguro fazer, né? Então, Entendi. muitas vezes, o que a gente acha que não é seguro, que é perigoso para a gente, porque é o nosso cérebro que está alertando a gente. Na verdade, muitas vezes, a maioria das vezes, é indiferente. O que está acontecendo é o cérebro está pegando uma experiência lá do passado e está trazendo aqui, está comparando com aquela experiência. O nosso cérebro vive comparando as coisas, tá? Então, por isso
que a gente tem que ter muito cuidado com a nossa zona de conforto. Porque o que é a nossa zona de conforto? Uma pessoa que está na zona de conforto, ela está habituada com os padrões do passado que ela já viveu. E nem todos esses padrões são verdade, foram verdades lá atrás. Aqui, de repente, pode não ser verdade. Então, respondendo a sua pergunta, quais mecanismos a gente tem? Vamos lá. Um dos mecanismos que a gente tem, que a gente pode usar logo de cara, tá, é questionar o que a gente está sentindo. A gente tem que questionar os nossos sentimentos o tempo todo. O que eu estou sentindo agora tem a ver com agora? Ou será que tem a ver com alguma memória que está no meu corpo? Tá? Porque é uma outra coisa, a emoção, Gorete, ela não é mental. A emoção, ela é guardada no nosso corpo, ela não é guardada na nossa mente. Entende? Então, quando eu estou numa situação que eu sinto um perigo, eu sinto uma alegria, eu sinto uma coisa, nossa, aqui vai ser muito legal, nossa, eu estou com medo de entrar aqui, tá? Isso tem a ver com o que já está guardado no meu corpo. Entende? É físico. É um sistema de defesa para o cérebro me proteger, para eu não cair nos mesmos erros de novo, para eu não me machucar. Entendeu? Então eu tenho que questionar isso. Vem cá, peraí, realmente isso aqui agora é perigoso? O que tem de perigo aqui? O que pode... Pessoas que têm muita ansiedade, que vivem com muita ansiedade, essa é a grande dificuldade deles, tá? Das pessoas muito ansiosas. É distinguir o que é experiência, o que é passado, que foi experiência do passado, o que está acontecendo no presente, tá? O que é real e o que é imaginário. Porque nem sempre o que aconteceu no passado vai se repetir no presente, né? E o ansioso acha que sim, né? Ele acha que sim. Por quê? Porque o corpo dele está dizendo que sim. Ele fica no estado de luta e fuga. Né? Ou se defende, ou corre, porque o perigo é... Quando a gente vê que o perigo é maior do que né? A gente sai correndo. Quando a gente olha e fala assim, não, com isso daqui eu lido, eu consigo enfrentar. A gente vai para a luta. Quando a gente não sabe se eu consegue enfrentar, se é maior ou menor do que a gente congela. A gente não consegue se mexer. E emocionalmente é assim na vida, emocionalmente é assim nas decisões que a gente toma. Né? Então, às vezes, uma pessoa que está procrastinando, o que é o procrastinar? Procrastinar é o seu corpo identificando um perigo, uma situação de perigo, que você não quer enfrentar. Aquilo vai dar ruim. Tá? Só que você tem que fazer. Aí você vai protelando, que é o procrastinar, até o último minuto. Quando chega no último minuto, que você fala assim, ou eu faço isso, ou eu vou pagar muito mais caro. É como se, tá, se a gente pudesse colocar uma imagem no procrastinador, seria assim, ele vai, ele ou ela, né? Aí chega no último momento, tipo, fecha o olho e se joga. Né? Aí ele fala, nossa, deu tudo certo. Então tá, aí continua. Tá? Mas tem esse mecanismo de proteção de achando que alguma coisa ruim vai acontecer. Se você fizer isso, uma coisa ruim vai acontecer. Né? Então a gente precisa, um dos mecanismos é a gente questionar o que a gente está sentindo o tempo todo. Por que eu estou com medo? O que tem de real aqui para me dar medo? Pode bater o carro. Tá. Quantas vezes você andou de carro que bateu o carro? Sim. Pois é, mas essa questão... para a realidade. Entendeu? Mas aí, no caso do ansioso, é difícil para ele, entendeu? Avaliar isso, porque pode não acontecer, mas também pode. E é um sofrimento também, né? Porque o ansioso... Mas tudo na vida, né? Hã? Gorete, tudo na vida pode acontecer e não pode, né? Sim, mas para o ansioso, ele acha que sempre vai acontecer, entendeu? Por exemplo, você entra no elevador, o elevador balança. Eu fui num consultório aqui, o elevador balançava pra caramba. E aí até cheguei no médico e falei, nossa, esse elevador balança tanto, eu tive a sensação que ele ia quebrar. Tem que mandar arrumar, falei, né? Aí passou, eu tive um retorno na consulta um mês depois. Eu já não quis mais ir naquele elevador, fui em outro. Aí o cara falou, há 20 anos que ele balança. Eu, sim, mas... Então, olha só. Esse seu comportamento, duas coisas. Ele é um comportamento bem típico do ansioso mesmo. Sim. E você piora a sua ansiedade. Porque o que o ansioso faz? Ele foge do que ele acha que é perigoso.
E não é. O que o médico falou? Há 20 anos esse elevador balança. Não, O médico a não tá lá? recepcionista que A falou. Eu recepcionista. também não sei se Enfim. também era verdade isso, que era 20 anos. Então, mas não tá lá o elevador? Tá. Quantas pessoas, você viu alguma coisa no jornal, algum que falou assim, ó, o elevador caiu e matou 30 pessoas, 20, 10 pessoas, 5 pessoas dentro do elevador? Que isso é notícia. Não teve, né? Então, olha só, o seu medo, né, você escolheu entre pode cair e não pode cair, você acreditou não, mas pode cair. Só que você subiu até o andar que você precisava, o elevador caiu quando você subiu no andar? Não, mas eu tenho um medo, uma ansiedade, mas eu enfrento. Não, vamos lá. Eu enfrentei. Calma, então, vamos parar aqui, ó. Então, vamos lá. Não enfrentou porque da próxima vez você pegou outro elevador. Ah, sim, da segunda vez. Mas nesse dia eu tanto subi como desci pelo mesmo. Entendeu? Então, na próxima vez, eu falei assim, não, o elevador, tá, é o elevador, não sou eu. Porque a questão do ansioso, da pessoa ansiosa, ela precisa se enfrentar. Ela precisa colocar, se testar. Checar a realidade e não o que ela acha que pode acontecer. Porque a pessoa ansiosa, ela sempre vai achar, ela sempre vai para o copo meio vazio ou quase vazio. Meio vazio não, quase, praticamente todo vazio. Ela nunca vai enxergar nada cheio no copo. Então, uma das questões, quando a gente está lidando com ansiedade, tem um tipo de terapia chamada terapia de exposição, que faz parte da cognitivo-comportamental, que é uma terapia que eu uso também. Eu uso muita coisa da terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, para tratar a ansiedade, para lidar com a ansiedade. Tá? Então, trago bastante coisa da cognitivo-comportamental. O que é o cognitivo-comportamental? Cognitivo é o que eu penso, é como eu faço as associações da vida, como eu ligo os pontinhos. Ah, esse elevador tá balançando, esse elevador vai cair, eu vou morrer. Ó, isso é uma atividade cognitiva do pensamento. Aí o comportamental é como eu vou agir de acordo com o que eu pensei. Então, olha só, esse tá balançando, vai cair, eu vou morrer, aí a próxima vez eu vou no médico de novo, eu não pego o mesmo elevador. Tá? Então, ao lidar com a ansiedade, por exemplo, né, o que a gente faz? Quem tem a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e tem as práticas de exposição? Tá? Fala assim, não, vamos lá. Quantas vezes caiu? Caiu, não caiu. Ah, mas eu tô com medo que vai cair. Então, mas caiu? Quantas vezes caiu? Não caiu. Então vamos junto, vamos tentar ir junto. Vamos enfrentar esse medo. Aí sobe, olha, tá vendo? Não caiu. Olha que coisa boa, não caiu. Então você vai diminuindo o seu nível de ansiedade à medida que você enfrenta, tá, a historinha que você fez na sua cabeça que Entendi. Não é real. Entendi. Tá? Agora, no meu caso, por exemplo, eu não sou pessimista e eu costumo enfrentar e me testar. Não, eu acho tal coisa, não, eu vou me testar. E graças a Deus está funcionando esses testes que eu tenho feito, né? Para poder me libertar um pouco, porque realmente a pessoa ansiosa, ela não é que ela seja pessimista, mas eu acho que ela vive preventivamente, na minha opinião. Está sempre se prevenindo. Adorei! Adorei, ela vive preventivamente. Entendi. Então, mas uma vida preventiva é uma vida cansativa. Vivida. Isso, uma vida preventiva, viver uma vida preventiva é viver sempre cansado. E não sem leveza, né? Sempre... Mas é diferente do pessimismo. Por exemplo, eu não acho que o elevador vai cair, porém eu acho que ele pode ficar preso por um tempo e vai me dificultar as outras atividades que precisam ser feitas. Esse exemplo do elevador, porque foi uma coincidência, né? Aconteceu realmente, eu fui e tal, etc e tal, mas existem muitos outros exemplos, até às vezes mais pesado do que esse do elevador, uma coisa mais simples, como eu vi muita gente aqui dizer que uma senhora que falou que perdeu 3 filhos e não consegue se libertar da dor que ela sente, como eu te falei, a brasa arde onde cai e nela tá ardendo muito, né, com essa
três perdas na vida dela. Várias pessoas aqui colocaram que é muito difícil libertar de certas dores. Agora, assim, também tem pessoas que não conseguem ver o lado bom da vida. Estão sempre reclamando de algo. Tem como mudar esse modo de pensar? Aquela pessoa que tem uma coisa boa, tem coisa legal, mas está sempre dizendo assim, ah, não, mas para mim não é legal, ah, não, eu não vou, ah, não, eu não quero, ah, não sei o quê. E não vê o lado bom da vida. Eu, por exemplo, eu sou otimista, eu adoro ver o lado bom da vida, me considero uma pessoa feliz, mas eu conheço pessoas, convivo com pessoas que não conseguem ver o lado bom da vida. Então, como viver bem, como viver o melhor da vida com mais leveza, se essa pessoa tem todos os requisitos para poder viver com mais leveza? Vamos lá. Eu vou falar disso, eu vou falar um pouco. Eu quero falar também, antes de responder isso para você, segura essa pergunta aí, que é o que algumas pessoas falaram aqui, a senhora que perdeu 3 filhos, tá? Existem dores, tá? Que são amputações. Voltando para a analogia que eu estava fazendo do corpo humano, né? De ter um cortinho ou de ter uma fratura exposta. Tem dores que a gente sofre, tem traumas que são como amputações. Tá? É como cortar a perna, como cortar um braço, como amputar uma parte do nosso corpo. Né? Aquela parte sempre vai fazer falta. Sempre. Tá? As 2 pernas, elas vão fazer falta. Né? A abordagem, nesse caso, é muito individual. Tá? A perda tem um impacto muito individual em cada pessoa, então não tem como eu falar, faça isso. Não existe uma fórmula que serve para todo mundo, não existe. Tá? E muitas vezes tentar dar uma fórmula que serve para todo mundo pode até retraumatizar a pessoa, que a pessoa fala, poxa, mas eu não estou conseguindo. Então, se existe isso, se dá para fazer, e eu não estou fazendo, e eu estou fazendo, não está dando certo, o problema é comigo. Percebe? Piora ainda mais a situação da pessoa. Então, isso é muito particular. Então, qual que é a abordagem que um terapeuta tem? Um psicoterapeuta, um psicólogo, tá? Outros terapeutas também. Qual é a abordagem? Um psicanalista. Qual a abordagem que vai ter? É olhar para aquela pessoa, para a individualidade dela. O que aconteceu, como a perda impactou ela. Tá? Aí é um tratamento como se fosse tratamento de UTI. No tratamento intensivo, unidade de terapia, né, ou tratamento intensivo. Né? O que é a UTI? 24 horas por dia tem alguém olhando para aquela pessoa, é o tratamento que aquela pessoa precisa, é tudo muito individualizado. Né? Então, para perdas como dessa pessoa, dessa senhora, e eu sinto muito, estou falando, se ela continua aqui, eu estou falando com você agora, com a senhora, eu sinto muito pela sua perda, eu não consigo imaginar a dor que a senhora sente. Tá? Não tem nome para quem perde filho. Filho que perde mãe fica órfão, a esposa que perde marido fica viúva, marido que perde esposa fica viúvo, mas um pai, uma mãe que perde um filho não tem nem nome para isso, porque não é nem natural, não é nem um processo, como não é natural a gente ser amputado. Né? Então, realmente, é possível tratar essa dor, esse sofrimento, né? Assim como uma amputação, é possível cuidar, cicatrizar, colocar uma prótese ou não, aprender a se movimentar pela vida, mesmo faltando aquele membro que foi tão importante, né? E conseguir seguir em frente. É possível isso, mas precisa de um atendimento muito individualizado. Entendi. Tá bom? Não existe uma forma para todo mundo. Agora, respondendo sua pergunta, Gô, que é pessoas que não olham, que não conseguem ver o lado bom, né? Olham, são mais pessimistas. A gente precisa analisar algumas coisas aqui. Tá? Tem muitas pessoas, tá? Que só existem, que só são visíveis, tá? Como numa posição de vitimismo. Tá? Olha só, não estou falando vítima, estou falando de vitimismo. Né? Muitas pessoas só são vistas e só têm a atenção dos outros quando estão doentes. Outras quando reclamam. Outras quando são grossas e quando são desagradáveis, quando são críticas demais. Então a gente precisa entender
qual que é a função do comportamento. Todo comportamento nosso tem uma função. Ele quer trazer alguma coisa pra gente, ele quer dar alguma coisa pra gente. A gente consegue as coisas na vida através do nosso comportamento, né? Então, uma pessoa que tem um comportamento que reclama muito, a gente tem que olhar o quê? Tá? O que que essa pessoa consegue quando ela reclama? Se eu não entender o que essa pessoa consegue, qual é o ganho que ela está tendo, porque ela tem um ganho, mas ninguém gosta dela, então. Mas a gente não está falando dos outros, a gente está falando dela. Qual é o ganho psicológico, emocional, que ela percebe que ela tem? Até que a gente entenda qual é o ganho que essa pessoa está tendo com o comportamento, a gente não consegue mudar o comportamento. Entendeu? Entendi. Quando a gente entende o que ela está ganhando com o comportamento, com o reclamar, com se colocar numa posição, tá, de vitimismo, se auto-vitimizar muitas vezes, tá sempre doente, hipocondríacos são assim, né? Então, até que a gente entenda por que aquela pessoa tem esse comportamento e qual a função desse comportamento, a gente não consegue substituir o comportamento que é prejudicial por um comportamento que vai dar o mesmo prêmio para ela, só que é um comportamento mais saudável. Entendi. Entendeu? Seria uma espécie de chantagem emocional, né, que essa pessoa faz no seu dia a dia. Exatamente. A gente pode dizer assim, a gente pode colocar que estão fazendo chantagens emocionais. Então, uma pessoa que está fazendo uma chantagem faz o quê? Né? Ela quer alguma coisa em troca. Ah, Sim, é? Entendeu? Tem isso. Então a gente precisa entender o que é que ela está querendo em troca. Que ela só consegue através da reclamação, da doença, né? Do sei. vitimismo, de se Entendi. colocar pequena, de ser crítica demais, de ser grossa, entendeu? O que ela consegue com isso? A gente precisa entender para poder negociar melhor. Onde está a Né? carência dessa pessoa, né? Ô, Cris, eu queria também agradecer às pessoas que entraram depois. Muito obrigada. Pode mandar coraçãozinho, manda esse aviãozinho aí chamando amigas, convida 3 amigas aí, cada um, porque a live tá boa pra caramba. Todo mundo merece ouvir essa live. Ô, Cris, você estava falando dos questionamentos, eu até marquei aqui para eu não esquecer, você falou do questionar, que era o primeiro, né? Os mecanismos que a gente pode utilizar para Questionar poder. as nossas Que foi emoções, o primeiro, questionar o que você a já gente está falou sentindo. isso, você já falou sobre esse aqui, o questionar. Teria outros? Sim, ó, a gente pode questionar se o que eu estou sentindo, né, é real, condiz com a realidade ou não. Isso é um. Né? Segundo, né, que na verdade é o primeiro. Eu estou falando falar o segundo, mas que na verdade pode ser colocado em primeiro lugar, que é eu estar presente. Eu falo assim, eu estou com medo. Tá? Eu acolher a forma com que eu me sinto. Né? Eu falei o outro, que é o questionar, que entra em segundo lugar, mas é como sendo o primeiro. Vamos, depois a gente faz uma recapitulação e organiza isso direitinho. Então, primeiro eu estou me sentindo assim, eu estou com medo. Sente o medo. Eu estou com medo, tá? Eu estou com medo. Eu estou começando a ficar ansiosa. Aí eu vou questionar, falar assim, tá, tudo bem. Procede esse meu medo? Procede agora? Faz sentido? Né? Então, eu não posso falar, não estou com medo não, eu vou em frente. Porque eu não sei. Pode ser que o meu medo faça sentido e está vindo me proteger e eu vou dar uma de valentona aí e vou me dar mal depois. Entendeu? Sim. Então, eu tenho que sentir o que eu sei, eu tenho que me permitir sentir o que eu estou sentindo. Tá? O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo isso. Vai dar, tá tudo certo, tá tudo ótimo, que legal, tô relaxada. Mas eu tô doente, eu tô com essa gripe é o coronavírus, eu posso morrer, eu posso... Não, calma, vamos lá. Né? Vamos ver, olha, passaram-se 3 anos já, talvez daqui, as pessoas estão vacinadas. Então, olha, percebe? Sim. Eu sei como eu estou me sentindo, eu acolho como eu estou me sentindo, tá? Eu não quero mandar meu sentimento embora, minha emoção embora logo de cara. Não. Tá, eu estou sentindo isso. Aí eu vou verificar, faz sentido isso que eu estou achando? O que eu estou sentindo condiz com a realidade?
Não, Até para ficar mais leve, não. né? São os mecanismos para ficar Isso mais que vai leve, né? trazendo isso. Questionar, né? É isso que vai Acolher, trazendo a leveza. questionar. É Isso. muito interessante E isso aí aí. depois o terceiro é o comportamento. Né? Que comportamento que eu vou ter? Eu vou ter um comportamento que condiz com a realidade que está apresentada para mim, ou eu vou ter um comportamento que condiz com o que eu acho, com a historinha de ilusão que eu fiz na minha cabeça. Tá? Então a leveza vem de quando eu olho para o futuro, eu olho para a vida e falo assim, não, eu olho para a realidade da vida. Tá? Porque a realidade a gente muda, Gorete. A ilusão, a historinha na cabeça, a gente não consegue. Aí Entende? você Quando eu parte para entendo o ação. problema, eu vejo, tá, eu estou com medo. Aí eu vou ver, tá, esse medo condiz, esse medo não condiz, mas eu continuo com medo. Tá, aí eu vou ter um comportamento. Que comportamento que eu vou ter? O que eu vou fazer? Eu posso pedir para alguém, se às vezes é possível, posso pedir para alguém me ajudar. Né? Eu posso falar assim, não, agora nesse momento eu não consigo, mas eu quero conseguir, então eu vou procurar ajuda para conseguir vencer isso que eu já estou vendo, eu já consegui identificar que é da minha cabeça. Né? Mas muitas vezes, aí a gente volta na pergunta que você fez, muitas vezes a pessoa tem a síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela. É Né? verdade. Essa eu não conhecia, essa Então é não boa. tenho que... É, síndrome de Gabriela, tá? Então, não adianta falar, mas vem cá, eu vou te ajudar. Não, mas não vai dar. Mas para cada solução que você arruma, a pessoa arruma um problema. É resistente Tem, tem a mudanças. pessoas que são assim. De novo, aí a gente vê que a sua pergunta foi excelente. Tá, o que essa pessoa ganha resistindo, sendo desse jeito que ela está sendo? Então, aí eu tenho que entender o ganho dela, a necessidade emocional dela, você falou, né, a carência dela, eu vou ter que entender a necessidade emocional, o que esse comportamento está suprindo a necessidade emocional dela, por mais idiota que pareça para mim esse comportamento, Incrível. mas é dela. No mundo dela faz sentido. Aí eu tenho que entender isso, aí eu consigo ajudá-la a sair, né, a superar desafios, a superar, enfim, né, a ansiedade dela e ir para frente. Né? Então, tem todo tipo de gente, né? Tem todo tipo de pessoa. Sim. Né? Entendeu? Então, Mas é mas a incrível, base de... é incrível isso que você falou, porque às vezes a pessoa carrega uma coisa assim a vida inteira, sendo que tem solução. Você pode se tornar uma pessoa mais leve, não precisa carregar esse peso dentro de si. Tem a ver com a sua infância. Tem uma pessoa que falou que às vezes o comportamento tem a ver com a sua infância. É o que a Cris falou do passado. Você não pode viver no passado. Foi o que ela falou no início da Ana live. Nizete, né? É, Então, a Ana Nizete, que ela colocou aqui, né? Muitas vezes... Sim, Ana Nizete, muitos comportamentos vêm, tá, de padrões que foram estabelecidos, né? Padrões emocionais, traumas emocionais, circunstâncias, né, do nosso passado. Verdade. Só que aí, olha só, a gente tem uma opção, que eu falei no começo da live, né? A gente tem uma opção. O passado, viver em mim, ou eu viver no passado. O que é o passado viver em mim? É eu entender que isso aconteceu comigo, me causou feridas, eu vou atrás de curar essas feridas, tá? Mas isso vai fazer parte da minha história. O que aconteceu ali faz parte da minha história. Só que eu decidi sair, eu me curei. No momento que eu me curo emocionalmente, que eu supero, tá, o que aconteceu comigo, as feridas emocionais, curando as feridas emocionais que foram feitas em mim, e vou para frente, tá? Trago o passado comigo, mas eu não fico no passado. Ficar no passado é não se permitir ser curado. É ficar ali esperando alguém vir me salvar. Né? E essa posição, a gente tem duas posições que pode ter na vida, de vítima e de sobrevivente. Qual que é a diferença? como é que é? A vítima está Entendi. esperando alguém. A vítima Nós temos duas dele. posições. A gente tem duas posições, tá? Colocar de uma forma bem simplista mesmo, duas posições. A gente pode ser vítima ou a gente pode ser sobrevivente. Ah, tá. Tá? Então,
Qual que é a postura de vítima? Tá? A postura de vítima é: alguém vai ter que me salvar. Eu sou indefesa, eu não consigo me salvar. Eu não consigo sair dessa. Alguém vai ter que me tirar dessa, porque eu sou muito pequenininha, eu sou muito indefesa, eu não tenho recursos, tá, para sair desse lugar. Essa é a vítima. Qual que é a posição do sobrevivente? Eu vou ter que sair dessa, porque ninguém vai vir me salvar, não. Se eu não sair dessa, ninguém vai me tirar daqui, a minha vida vai passar, as coisas estão passando e eu estou presa aqui nessa situação. Aí, então, o sobrevivente, ele pega a vida nas próprias mãos, ele ou ela, e fala assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que procurar uma ajuda, eu tenho que fazer alguma coisa, que é a autorresponsabilidade pela vida, pela própria vida. A minha vida é minha responsabilidade, a minha cura é minha responsabilidade. Não fui eu que me machuquei, mas é a minha responsabilidade me curar. Né? E muitas vezes a gente espera a pessoa que machucou a gente vir curar a gente. E isso raramente acontece, porque a pessoa que machucou, ela já decidiu o que ela ia fazer: machucar. A decisão dela foi por machucar, a decisão dela não foi por curar. Entendi. Né? Então, ficar esperando, mas fizeram isso comigo, vão ter que corrigir isso, consertar isso, me curar. Você vai ficar parado esperando e sofrendo cada vez mais. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quem machucou não vai te curar. Ô, Cris, a Gabi, ela falou: e o luto? Você não não aceita a morte, ela, né? Eu quero ser curada, mas não consigo. Mas consegue, uma hora consegue, porque eu tenho um exemplo de uma amiga que ela perdeu uma filha e ela ficou longos anos com essa dor. Até que chegou um determinado tempo da vida dela, ela resolveu se curar, né, dessa dor. Ela fez tratamentos, etc e tal. E ela partiu para fazer um tipo de trabalho que ajudou muito. Não que ela esqueceu a filha. Não vai esquecer, Não vai como eu falei, é uma esquecer. cicatriz. Não que ela Fica ali, mas esqueceu. está cicatrizado. Mas está cicatrizado, não machuca mais quando, entendeu? Não tem aquela dor de uma ferida aberta mais. Eu estou falando aqui, gente, porque eu tenho uma cicatriz no rosto. Né? Mas então, por exemplo, a minha cicatriz é no rosto. Eu nunca quis tirá-la do meu rosto. Muitas vezes a pessoa fala: nossa, você tem uma cicatriz no rosto, você não quer tirar? Porque nunca faz parte de mim. Nunca me incomodou. Está aqui, não me machuca emocionalmente e não me machuca esteticamente. Para mim, tá ok. Se fosse uma ferida emocional, se ela tivesse cicatrizado aqui, mas ela ainda fosse o símbolo de uma ferida emocional, tá? Eu ia estar escondendo ela, eu ia estar, entendeu? Eu ia ter vergonha, não ia sair na rua, eu ia tentar, né? Porque não vão me ver, porque ela está simbolizando alguma coisa, uma ferida emocional que não está curada. No momento que a gente cura a ferida emocional, tá? Está disposto a curar, a gente vai cicatrizar. Como eu disse, de algumas perdas, que são amputações. Tá? Se amputar, se arrancar um braço, tá? Eu vou ficar sem o braço. Mas vai cicatrizar. Aqui vai ficar uma cicatriz. Entende? E aquela cicatriz vai fazer não doer mais. E tem muita gente que existe a síndrome do membro invisível. Acho que é alguma coisa assim. Né? Que a pessoa que perde o braço, perde a perna, ainda sente coçar, sente que está lá. Por quê? Porque faz parte ainda faz parte, a gente sente aquilo, fazia parte. É como, eu não vou comparar com a perda de um filho, gente, não se compara, tá? São dores diferentes, mas a gente pode fazer uma analogia no sentido de, era uma parte nossa que foi embora, sempre vai fazer falta. Tá? Mas não precisa causar um sofrimento que impeça a nossa vida de ir para frente. E assim, não só como essas questões, que a live está ficando muito profunda aqui, né? Graças a Deus que as pessoas estão colocando para fora. Mas tem 120 e poucas pessoas aqui, estão aqui, ó, ninguém está saindo. Sim, a gente está mantendo 120 e poucas pessoas. Porque a gente está tocando em assuntos que são... Pois é, gente, agora que eu vi 125 pessoas. E vários outros tipos de situações que a gente perde na vida. Mas assim,
O nosso foco aqui, porque a gente está quase finalizando, é como trazer leveza para essa vida, como viver o melhor da vida. Então, a gente falou no mecanismo de acolher, de questionar, de mudar o comportamento, partir para ação, porque, Cris, depois nós vamos fazer uma outra live, parte 2, porque o assunto é muito interessante, as pessoas se aprofundaram muito aqui, e eu quero trazer hoje para essa live mais leveza, porque eu sei que tem muita gente aqui que sofreu perdas, passa por situações que carrega esse peso dentro de si. Todos nós temos essa situação, mas eu queria que você também deixasse uma mensagem assim de leveza, para poder abrandar um pouco os nossos corações, entendeu? Tá. Vamos lá. Para a gente viver com mais leveza, tá? Tem uma coisa que é essencial, tá? É uma coisa que é essencial. É a gente olhar para frente e não olhar para trás. A gente olhar para o futuro, olhar para a vida e se fazer uma pergunta. Eu vivo assim, tá? É a forma que eu vou compartilhar com vocês a forma que eu vivo, que é o que eu posso fazer para melhorar esse mundo que eu vivo, tá? Um propósito. Então, não precisa ser um propósito. Não precisa ser um propósito. Cada dia pode ser uma coisa diferente, tá? Todos os dias que eu acordo, tá? Eu olho e falo assim, tá, o que eu posso fazer para melhorar esse mundo que eu vivo? A gente fala de um propósito grande, muitas vezes não precisa ser um propósito, pode ser cada dia. O que eu posso fazer hoje para melhorar esse mundo que eu vivo? Ah, eu posso sorrir para uma pessoa que eu encontro, eu posso tratar as pessoas com mais gentileza, né? Eu posso ser mais agradável, não é? Eu posso tratar... Percebe? São coisas simples que a gente vai fazendo. O que eu posso... Outra coisa, tá? Agradecer. Tá? Que por mais que a vida seja difícil, por mais que nós tenhamos desafios, eu estou aqui para enfrentar meu desafio, não estou? Quem está sofrendo aí, você está sofrendo, mas você está vivo, não está? Você não está aqui hoje, né? Então, tá, agradece pelo que tá, pelo dia de hoje e fala assim, o que eu posso fazer? Às vezes você pode dizer assim, mas eu não consigo fazer nada para o outro. Tá, o que eu posso fazer para tornar a minha vida mais leve hoje? O que eu posso fazer para mim, para eu me sentir melhor hoje? Ah, eu posso mandar uma mensagem para uma amiga, eu posso ler um livro, eu posso assistir uma coisa legal no YouTube que eu gosto de assistir, né, que vai levantar os meus ânimos, né, entendeu? Então, o que eu posso fazer, ou pelo outro, ou por mim? O que eu posso fazer para a Cris ficar melhor hoje? Falando por mim. O que eu posso fazer para ajudar o outro hoje? Né? Você tem um canal com mais de 170 mil seguidores. Eu tenho um canal, um perfil, você, Gorete, eu também tenho um perfil com mais de 170 mil seguidores. Juntas aqui, nós impactamos mais de 300 mil pessoas. Só no canal. Então, quando você vai fazer o seu conteúdo, o que você pensa? O que eu posso fazer para ajudar a pessoa a fortalecer perna, para fazer... Entendeu? Quando eu vou fazer o meu conteúdo, eu penso, o que eu posso fazer para ajudar a pessoa a perceber quando ela está sendo abusada na vida dela? Para perceber quando o que ela pode fazer, né, para curar as suas próprias feridas emocionais. Você está percebendo? Sim. Né? Ó, que bom que está cada vez melhor. Prepara aí, está cada vez melhor. Alguém falou assim, eu posso dar um abraço, um sorriso, um bom dia, isso, Socorro. Você está entendendo? Você pode simplesmente, quantas vezes, tá? Eu moro numa casa, eu moro em São Paulo, moro numa casa, e tem pessoas que trabalham com reciclagem, puxando ou empurrando um carrinho, é o trabalho delas, né? Eu sei o nome delas. Quando vem aqui pedir alguma coisa, eu falo, oi, Leandro, tudo bem? Espera aí que eu tenho uma coisa para você, vou te ajudar. O simples fato de eu olhar para o Leandro e falar, oi, Leandro, tá? Ele é o moço da reciclagem. Ele está pegando, ele passa o dia empurrando um carrinho. Quantas pessoas chamam ele pelo nome durante o dia dele?
Eu não sei, mas eu sei que para mim, ele, antes de qualquer coisa, ele é um ser humano. E eu quero que ele se Colher, né? sinta um ser humano comigo. Eu quero que ele se sinta um ser humano comigo. Eu quero que ele sabe o meu nome. Ele chega aqui, né? Eu deixo minha campainha desligada para muita gente ficar apertando campainha, essas coisas, né? Que eu moro no centro de São Paulo. Então, ele chega, ele já fala, Cris, Leandro. Ele grita lá de baixo, né? Tem o horário, que é entre terapias, entre sessões minhas, então ele já vem, tá, peraí, Leandro, já vou descer. Eu guardo as coisas, ele vem, eu guardo as coisas, desço, né? O tempo, minutinhos ali que a gente passa. Então, mas é o Leandro e a Cris. É tão Só isso. pouco e faz tão bem, né? Dizer, Entende o que eu cumprimentar uma posso pessoa fazer? no dia a Entende? dia. É isso que eu posso fazer. E a gente vai ficando tão leve com isso, Gorete. Ô, Sabe? Quando ô, eu Gabi, agradeço, quando eu falo assim, a entendeu? Gabi colocou, me senti no colo de vocês, que bom. Ô, Cris, você Que tem uma bom. mentoria, eu gostaria que você falasse da sua mentoria, Eu porque vou falar agora, pessoal. Gente, eu estou abrindo, há meses estão me pedindo para eu abrir uma nova turma de mentoria, tá? Eu vou falar, o meu propósito, essa mentoria é o código da superação, tá? Eu te falar, superar as coisas da vida, tudo isso, é uma mentoria para superação, né? é, E é uma mentoria terapêutica. O que isso quer dizer, Gu? Uma mentoria terapêutica é assim, a gente, eu dou um conteúdo, né, como eu estou falando aqui, a gente está fazendo, mas a gente aprofunda mais. Então tem um conteúdo, né, as pessoas vão trabalhar aquele conteúdo durante a semana, então é em grupo, né, vai trabalhar, a gente tem grupos de WhatsApp, que ali uma pessoa ajuda a outra, e eu vou ajudando todo mundo ali. Então é de segunda-feira, tá, vai começar a mentoria começa, acho que é dia 24, deixa eu ver se aqui é segunda-feira, dia 24. Isso. Na segunda-feira, dia 24 de julho, é que vai começar, né? Então, funciona assim. Aí, na segunda-feira, é o dia do conteúdo, que eu passo as tarefas para a semana. E eu sou muito prática, é tudo tá? pelo Então, gente, tem WhatsApp? prática. É tudo... A gente se encontra pelo Google Meet, né? Ah, Que é tá, como tem Zoom, como se encontros. fosse Zoom. A gente se encontra na segunda-feira, a gente se encontra lá. Então, são encontros de 2 horas, às vezes até passa, né? Porque a gente começa a falar e todo mundo começa a interagir. Aí, dali, vem práticas para fazer durante a semana. Entendi. Tá? E são práticas de regulação do sistema nervoso, isso que eu falei do sistema nervoso, para a gente regular, para a gente não ficar com tanta ansiedade. Então, a gente vai aprender a regular no nosso corpo, fisiologicamente, desligar os alarmes no nosso corpo que estão ligados. A gente tem práticas de meditação guiada, tá? Que Entendi. aí entra, né, para trazer conteúdos, então as pessoas começam a sonhar muito, né? Tudo que vem, que está guardado lá, né? Isso é uma prática junguiana, de Jung, tá? Então, tem meditações guiadas que as pessoas vão ouvir, né, antes de dormir. Aí elas sonham e elas começam a falar, Cris, eu sonhei com isso, a gente interpreta, eu ensino também a interpretar os sonhos que vocês estão Muito tendo, legal. né? Então, tem prática física, porque eu não falei que a emoção está guardada no nosso corpo, Sim, então a gente tem que liberar essa emoção. Então, tem certo. práticas físicas, exercícios que eu dou para a pessoa fazer. Um Como único participar? exercício, ó, Está aqui. perguntando aqui, como participar? Então, olha lá, para participar, calma, deixa eu terminar de falar, tô falando aqui. A Gorete é Não, ansiosa, a gente já sabe. Estamos peraí, é terminando, já porque vou tem falar. 3 pessoas aqui perguntando ao mesmo tempo, por isso Vou que eu quero uma eu vou quatro, falar, Maria Helena. eu vou Estou só anotando falar, eu aqui. vou falar para vocês. Pode anotar, eu vou falar para vocês. Eu vou falar. Então, como que vocês participam? E aí, olha, uma coisa que é bem importante, tá? Ah, a minha visão de mundo, tá? Eu acredito que eu quero democratizar o acesso à saúde emocional, à saúde mental, né? Ótimo. Então, gente, é uma mentoria com valor acessível, tá? Claro que nunca é acessível para todo mundo, porque sempre tem pessoas que realmente não conseguem, né, nada. E para isso tem o meu conteúdo ali, né, meu conteúdo gratuito Na no meu internet. Instagram. Exatamente. Então, mas é um investimento que eu não vou falar agora para vocês, mas acredita em mim que dá. Vai dar para dividir em várias vezes, né? Então, assim, no dia 20 da semana que vem,
dia 20, que é quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma aula, que eu vou dar algumas... Como essa live aqui, mas é uma aula fechada, né? Que eu vou dar muita coisa para vocês. Porque, de novo, ali, quem não conseguir fazer a mentoria, tudo bem, tá? Tudo bem, não tem problema. Tá? Mas eu já vai sair com coisa para ajudar na vida, para trazer leveza, para ajudar a curar. Eu prometo isso para vocês. Né? Tá certo. Então, como que eu entro? Eu quero. Como que eu entro? Lá no meu perfil, coloca aí o meu é Cristina Del Poço, tá? Cris com CH. Você consegue escrever aí e fazer um pin? Eu? Para as pessoas... Escreve aí, como se você fosse fazer um comentário. Instagram tem o seu Instagram lá no cartaz. Tá. Então Então vai lá, tá? Entrar no meu, ou então você pode clicar, que eu devo estar aparecendo aí no cantinho em cima, deve estar a minha fotinho aí, é só vocês depois baterem na minha foto e vão lá no meu Instagram. Tá? É só ir no meu Instagram, começar a me seguir, ou não, mas eu tenho um conteúdo bem bacana. E na minha bio, tá? No meu perfil ali, na minha bio, tem um linkzinho, tá? Tem um link para um grupo no WhatsApp. Entra nesse grupo, que é nesse grupo que eu vou enviar. Gente, vocês vão ter PDF, eu vou enviar várias coisas gratuitas, eu vou enviar nesse grupo também. Como eu estou dizendo, quem não conseguir fazer, porque não vai conseguir, tudo bem, vai ter, não vai sair de mão abanando. Não vai sair de mão abanando. Eu quero. Então, é só, esses conteúdos gratuitos tem salvo a minha vida. Quem falou Coisa aqui? boa, que bênção, Suzana Menezes. Que bom, Isso, Suzana. Ô, Cris, é muito bom saber. É muito legal, sabe? Muito importante tudo isso que você falou, essa mentoria aí que você vai fazer. Eu também queria aproveitar e convidar os seus seguidores, Cris, para acompanhar o Preparaê 50 Mais, porque muita gente pergunta por que esse nome Preparaê, porque eu sou uma pessoa idosa moderna, Preparaê, aê, né? E Preparaê porque vem de preparação física, que para mim a preparação física, a atividade física é o passaporte para a terceira idade. Eu também passo pequenos vídeos para estimular as pessoas a se movimentar, né, mais, e a fazer no dia a dia, e também é gratuito, porque não é nenhuma mentoria, são só vídeos que eu vou passando ali no dia a dia, então eu convido também os seus seguidores, quem quiser pode ir lá na minha página e aproveitar o conteúdo que tem lá. Ô, Cris, eu também quero fazer parte aí desse dia aí que você falou que vai dar vai disponibilizar esse material. Dia 20, entra lá, 20, é só clicar. Dia 20 é quinta-feira que vem. Tá? A mentoria vai começar no dia 24. Mas dia 20 vai ser ao vivo? Não. Dia 20 é ao vivo, é ao vivo comigo. Não vou poder, porque a Juliana me convidou para uma live no dia 20, mas tudo bem. Depois a gente conversa sobre isso. Vai ter vou gravar e dá para assistir. Tá? Dá para assistir. A gente, então, Cris, você quer falar mais alguma coisa, deixar uma mensagem? Terminar. Vamos. Só para terminar, para encerrar. Então, gente, só para concluir, tá? Nessa mentoria, porque terapêutica, tem um dia, tá, que é no domingo, nós temos 2 encontros semanais, não é um só, são 2 encontros. E tem um encontro que é um encontro de partilha, onde a gente traz, todo mundo tem a oportunidade de trazer o que aconteceu na semana, o que está acontecendo, falar da vida, tá? E aí é como sessões 1 a 1 que eu vou fazendo com as pessoas, tá? Ajudando cada um individualmente ali no grupo, tá bom? Então é uma coisa muito bacana. Quero agradecer, Gorete, pelo convite. Quero agradecer pelo espaço, quero agradecer pelo acolhimento de vocês aqui. A gente teve uma média de 120 pessoas do começo ao fim da live. Né? 133 que eu marquei aqui. Teve um pico aí e a gente ficou com uma média de 120 aí. Então isso é muito bom estar com vocês. Tá? Agradeço, vai seguir a Gorete, é o pessoal que me segue, que veio aqui, né? Que a gente está no perfil da Gorete. Vai lá seguir. Eu faço muitos exercícios seus, Gorete. Obrigada. Eu faço bastante coisa ali. Principalmente os de perna. Os exercícios de perna. Tá. Eu faço bastante. Gosto bastante. Que dá para fazer em casa. Já incorporei. Então, é muito legal, pessoal.
tá? Então segue a Gorete, vai lá me seguir. Se vocês seguirem as duas aqui, ó, tá? Me seguindo e seguir a Gorete, isso já vai trazer leveza para a vida de vocês, tá? Vai ajudar Sim, bastante porque a você vocês. trata a mente e o corpo. Olha que parceria, que E junto, perfeito, que maravilha. Ô, né? Cris, então você vai ficar intimada para a gente fazer mais para frente uma nova live, a gente escolhe um outro tema. Por mim, eu ficava a noite toda aqui, porque eu adoro esse assunto. Amo, de paixão. E eu também quero agradecer a todos que vieram aqui nos prestigiar. Muito obrigada a todos. Obrigada mesmo, Cris, por ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que você é muito ocupada aí atendendo seus pacientes. E então, até uma próxima. Boa noite e gratidão. Beijo. Boa noite. Vamos tirar uma foto, Ah, por tira aí, favor, para você então. fazer o... Tira, você que vai tirar Não, não para sei. colocar. Tira uma foto. Tira aí, porque eu tremo aqui. Tá. Peraí, vou Eu não tentar tenho como tirar. então, porque aí eu tenho que tirar, porque eu não tenho aquele. Peraí, que eu vou dar um jeito, eu vou tirar então. Você Eu não consegue. tô rindo. Peraí, porque são dois Dá botões um que eu tenho que print aí. apertar. Isso. Aham. Não consegui ainda. Ah, consegui. Eu mando. Foi? Foi. Ótimo, perfeito. Tá? Coloca a live aí. Quando você for publicar essa live, Ah, faz um collab comigo, porque aí vai para o meu perfil tá também. bom, Então fica no meu perfil, fica no seu. Quando você for publicar, você coloca tá bom. Vou igual, tentar igual quando fazer, você porque eu nunca faz. fiz isso. Tudo bem, por isso que eu tô falando. Você vai fazer igual você faz quando faz a postagem, Ah, tá tá. bom? Tá Tá? bom. Você coloca ali, coloca para colaborar comigo, né? Coloca me adicionar, Tá né? E certo. aí ficamos nós duas ali, tá? A gente Ótimo. alcança mais gente ainda, porque essa live é bem legal. Bastante gente Muito boa, tem muito que boa. assistir essa live. Gratidão a todos.